E um dos grandes obstáculos, como a gente falou, foi essa chuva, um frio intenso. A gente vai saber daqui com o Eric Faria, que está cobrindo a seleção, uma experiência grande de cobrir a seleção, como é que ele dá com esse clima aqui de Teresópolis? Ah, pra gente que é carioca, assim, sempre é um pouquinho mais diferente, né? Mas nada assim também que estranhe muito, não. Dois casacos já resolvem o problema. Assim, o que eu acho que o que mais atrapalha, assim, na verdade, o dia a dia de quem está trabalhando é a chuva, né? Era melhor a temperatura descer mais um pouquinho, mas desde que o céu tivesse limpinho, sem chuva. Mas enfim, tudo bem, é Copa do Mundo, vamos que vamos. Dá para trabalhar, a estrutura tá boa. Na questão da preparação dos jogadores, isso é uma preocupação a mais, ou isso é normal, dá para preparar bem? Então, essa questão foi bastante abordada na entrevista coletiva dessa quarta-feira, né, com os médicos e com o preparador físico, e todos eles minimizaram qualquer risco de, porque em Teresópolis é mais frio e o Brasil vai jogar em cidades mais quentes, como Fortaleza, por exemplo, que é a primeira cidade do Nordeste que o Brasil vai se apresentar. Então, e eles minimizaram, eles disseram que o tempo de permanência nas cidades é muito curto, os jogadores já têm um lastro muito grande, então isso não interferiria em nada no desempenho, na performance dos jogadores. Eu acho que a estrutura que eles encontraram aqui de campo, de hospedagem, de academia, enfim, isso tudo compensa até essa questão da meteorologia, do tempo. A gente viu ontem na coletiva de imprensa que o pessoal não criticou, mas questionou muito a questão do Júlio César ser o titular. Isso realmente é uma tônica, uma preocupação de quem é especialista no futebol? Na verdade, assim, é muito natural que quando se convoque uma seleção para uma Copa do Mundo, ela tem algumas polêmicas. Eu até acho que nessa seleção as polêmicas são muito pequenininhas. E a questão do Júlio é muito natural, porque na última Copa do Mundo ele foi apontado como um dos responsáveis pela eliminação. De fato, ele falhou em um dos gols da Holanda. E depois dali a carreira dele teve muitos mais baixos do que altos, né? Ele saiu do Internacional, ele ficou sem um clube de alto nível para jogar, ele foi para o Queen's Park Rangers, onde o time era muito fraco, também não ajudava muito, e aí ele agora estava jogando no Toronto, no campeonato dos Estados Unidos, que é um campeonato, digamos assim, de segunda para terceira linha, né, do futebol mundial, então gerou essa desconfiança, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, em 2002, a opinião pública, de uma maneira geral, preferia o Dida e o Rogério Ceni ao Marcos. E o Felipão construiu uma frase que ele falou: goleiro é cargo de confiança. E eu acho que meio que dá para a gente adaptar a questão do Júlio César também. O Felipão bancou o Júlio César, conhece o Júlio César. No primeiro momento que o Felipão precisou do Júlio César, ele respondeu à altura, que foi na Copa das Confederações, foi eleito o melhor goleiro. Eu acho que isso tudo, assim, são polêmicas pré-Copa, e depois que a bola rolar, se ele for bem, ótimo, se não for bem, tem dois outros ótimos goleiros ali para entrar no lugar dele. O Tafarel em 94 foi até mais pesado do que isso, né? É verdade, o Tafarel. É porque naquele momento talvez não houvesse um reserva que o pressionasse tanto, assim, a questão era só sobre a desconfiança do Tafarel mesmo. Em 2002 tinha o Dido e o Rogério, que são dois baita goleiros, e agora tem o Jefferson, o Vitor e outros bons goleiros aqui no Brasil também. Eu acho que é um pouco isso, assim. E a questão da falha dele em 2010, né? Isso eu acho que ainda pesa um pouquinho. Mas o Felipão sabe o que está fazendo, né? Mais do que todos nós, eu imagino. Para finalizar, a gente é que faz a cobertura dos bastidores aqui de Teresópolis. A gente quer saber da imprensa o que está achando da cidade. Está tendo um tempo aí de conhecer a cidade, ver alguma coisa? O que você sabe de Teresópolis? Nossa, eu já venho a Teresópolis desde 1999, né? Que eu acompanho a seleção. Então se eu não errar nas contas aqui, são 15 anos. Então são 15 anos vindo aqui em Teresópolis, depois em outras ocasiões com os times do Rio, né? Que também utilizaram a Granja Comaria. Então são muito tempo vindo para cá. Assim, eu adoro o clima da cidade, eu acho uma cidade super agradável. O fato da gente sair da cidade grande e não ter engarrafamento nos deslocamentos do trabalho para o hotel, do hotel para o trabalho, isso ajuda demais, assim. Nossa, como é bom se pudesse ter sempre assim, né? Mas eu, assim, acho que de uma maneira geral, Teresópolis está sempre bonita. Houve aquele problema da chuva, né, 2 anos atrás, em que foi um problema muito sério. Eu acho assim que o governo deveria até voltar mais atenção ainda para cá. Eu acho que o que foi prometido ainda não foi cumprido para a cidade, e até me solidarizo com o povo daqui, que realmente foi uma tragédia. Mas de uma maneira geral a gente percebe nas ruas as pessoas muito contentes, né, pela escolha da seleção, pela seleção ter optado por vir para cá, ter voltado para casa para se preparar para a Copa.